Hoje eu vou incomodar muita gente. Hoje eu quebro o silêncio sobre a escassez de homens solteiros de valor no Brasil e revelo porque o tema é tabu na sociedade. Olá meninas, sejam muito bem-vindas à segunda live do canal Marido Internacional. Na live passada, confirmamos que a escassez de homens de valor no Brasil não é só uma intuição, é uma realidade. Trouxemos dados demográficos e culturais, mas isso me traz uma nova pergunta. Por que esse assunto não é discutido abertamente? Por que a mídia, as autoridades e a sociedade evitam falar sobre algo que afeta a vida de tantas mulheres? Eu confesso que essa ausência de debate me incomoda. É uma sensação de que estamos sendo ignoradas e negligenciadas na nossa jornada natural. Mas eu entendi que esse desafio não é individual. É uma problemática coletiva de um país inteiro. E é por isso que estamos aqui, para quebrar esse silêncio e trazer a verdade. Se você está cansada de se sentir sozinha nessa luta, eu te aconselho a se inscrever no canal e entrar na nossa comunidade VIP no WhatsApp. O link está aqui na descrição do vídeo. Fazendo isso, você fortalece o nosso movimento e garante acesso a um conteúdo que vai mudar a sua mentalidade. E sem pagar nada, o que é melhor, né? Vamos juntas, porque o seu futuro no amor começa com a decisão de não ficar mais em silêncio. Deixa eu me apresentar rapidamente. Muito prazer, sou Raquel Monteiro, jornalista, especialista em comunicação com quase 20 anos de carreira nacional e internacional. Atuei em grandes emissoras, fui desde apresentadora de telejornais e programas de empreendedorismo a correspondente em Nova York, New Jersey, nos Estados Unidos, de uma TV portuguesa. Minha paixão por investigação e a minha experiência, minha vivência multicultural, resultado de 7 intercâmbios e de ter morado em 4 países, me trouxeram até aqui. E aí eu decidi direcionar toda a minha experiência para um tema tabu que afeta profundamente a vida de nós mulheres. Hoje eu atuo como mentora, ajudando mulheres a compreenderem e a enfrentarem essa questão. Eu mesma encontrei minha solução pessoal, mudei meu cenário e casei com um marido internacional em 8 meses. E agora eu mostro como essa realidade pode ser replicada na sua vida. Essa transformação começa com uma informação e a conscientização sobre o tema. E a promessa que eu vou cumprir hoje é simples e direta com essa live. Primeiro, você vai entender de uma vez por todas por que o tema da escassez de solteiros no Brasil é um tabu ignorado pela mídia, autoridades e sociedade. E mais do que isso, número 2, você vai enxergar o cenário completo que está por trás dessa realidade e por que essa conversa é tão urgente. Então, antes de começarmos, quero que você me diga com toda sinceridade aqui no chat, por que você acha que ninguém fala sobre o assunto? É um tabu cultural? Falta dados oficiais? Medo de polêmica? Interesses comerciais e políticos ou todas as opções anteriores? Já estou dando spoiler, tá? Bom, vamos lá. Depois de provar na live passada, com dados da ONU, OMS e IBGE, que a escassez de homens solteiros de valor é uma realidade no Brasil, eu me fiz uma pergunta ainda mais importante. Por que esse assunto é tabu? Eu precisava entender o silêncio que cerca esse problema que afeta tantas mulheres. Afinal, eu sentia que ao decifrar os motivos por trás desse silêncio, eu encontraria motivação para superar o meu próprio desafio. Se eu não compreendesse a raiz do problema, corria o risco de me acomodar. Pensaria, se ninguém fala no assunto, então ele não existe. Ou pior, se ninguém fala, não tenho informação para superá-lo. Eu poderia ter ficado anos no Brasil esperando um companheiro que estatisticamente não existia em número suficiente. Mas eu sabia que não podia aceitar a estagnação. Eu tinha que continuar minha pesquisa. E foi exatamente isso que eu fiz. E agora eu te revelo. Vamos lá. O tabu sobre o assunto envolve fatores sociológicos, culturais, políticos e até econômicos. Se a gente destrinchar friamente, dá para entender por que esse tema nunca foi tratado pelas autoridades, mídia e até pela população. Primeiro, a gente vai para a questão política. Quando eu exponho, como expus na live passada, que a taxa de mortalidade entre homens a partir da adolescência é enorme e causada por fatores como violência urbana, imprudência no trânsito, comportamentos de risco, como em trabalhos de risco, falta de medicina preventiva, além da migração em busca de melhores condições de vida e trabalho, a gente está expondo a falha no sistema estrutural da política brasileira, né?
Pois é, com essas informações expomos a falta de políticas públicas para combater a violência urbana, a mesma ausência do Estado como governo para educar sobre imprudência no trânsito, a falta de vigilância e medidas preventivas nos trabalhos de risco, desenvolvidos exclusivamente por homens, a falta de intensidade nas campanhas de conscientização sobre a necessidade de medicina preventiva e não curativa dos homens, e a falta de melhores salários e condições de vida que fazem os homens migrarem para outros países. Então, me diga, qual é a autoridade pública que vai revelar a escassez de homens solteiros no Brasil? Nenhuma, né, gente? E além do mais, essa pauta, ela não gera votos, porque seria preciso também uma mudança comportamental e cultural dos homens. Então, isso não é interessante para político nenhum, né? E aí a gente vai para a segunda questão, a econômica. A insatisfação, inquietação e frustração das solteiras gera um alto consumo de serviços em busca do parceiro. As meninas gastam com salão de beleza para estarem lindas e irem para eventos. As festas estão sempre lotadas, paga-se muito a entrada de shows e eventos. As que não gostam de festas viajam, como eu fazia, né? Aí tem também o consumo de aplicativos de relacionamentos, restaurantes para encontros e toda a parte de estética, academia, procedimentos de embelezamento, cirurgia. Academia eu nem falo, que eu acho que é até positivo, né? Porque é uma questão de saúde. Mas todos esses consumos aumentados por causa da sua frustração. Então, o mercado de consumo, ele é alimentado por pessoas solteiras, que tendem a gastar mais em lazer, moda, viagem. Mexer nesse cenário, falar sobre isso, pode afetar interesses comerciais. Então, o mercado não quer falar. Então, vamos então para agora, questão 3, a mídia. A mídia usa a solteirice brasileira para gerar programas de entretenimento. Casamento às cegas, de férias com o ex, o crush perfeito. Tem números, e os antigos também. Vai dar namoro na TV, vocês lembram desse? Pois é. Outro motivo que a mídia não toca no assunto é porque falar sobre a escassez de homens solteiros de valor pode ser interpretado como um ataque aos homens e afastar parte da audiência. Só que na realidade não é isso, né? A gente quer evolução, né? Só que a mídia, ela prefere silenciar, ela não quer se comprometer. A mídia tradicional, ela evita pautas que possam gerar polarização de gênero por medo de repercussão negativa ou boicote. E as novelas? As novelas, músicas, entretenimento adoram glamorizar a disputa de mulheres pelos homens. Já perceberam isso vocês? Pois é. Elas preferem enaltecer como algo bom a disputa do que discutir a falta de homens e a busca por uma solução, que duas delas seriam, por exemplo, a mudança comportamental masculina e a criação de políticas públicas para combater a alta taxa de mortalidade a partir da adolescência. Ou seja, se prefere glamorizar, enaltecer a disputa de duas ou mais mulheres por um homem que tem o estereótipo do cafajeste irresistível, do que colocar um homem exemplo, né? Aquele que tem responsabilidade afetiva, aquele que tem comprometimento, né? Então, para elas é melhor isso, porque isso aí dá audiência, entende? E aí a gente vai agora para a quarta questão, que é a questão cultural e o tabu social. Vamos lá, isso é sério. No Brasil, falar abertamente sobre a escassez de homens de valor mexe com padrões de masculinidade e feminilidade enraizados. Existe um orgulho masculino cultural que evita admitir falhas ou déficits na postura dos homens. Vocês sabem, né? Sempre é culpa das mulheres, né? E a cultura brasileira reforça estereótipos que moldam a forma como vemos os homens e os relacionamentos. Exemplo, como eu acabei de falar, o estereótipo do cafajeste irresistível é romantizado nas novelas. Quantas músicas, gente, não falam sobre isso? Comédia. Enquanto o homem sensível, emocionalmente disponível e comprometido, é frequentemente ridicularizado e invisibilizado, até pelas próprias mulheres. As mulheres ignoram, porque elas não estão culturalmente preparadas para aceitar esse homem vulnerável. É uma grande perda, é uma pena, mas essa é a realidade. E a gente vai para outro ponto, que é a glamorização da imaturidade masculina, que isso normaliza comportamentos tóxicos e dificulta a valorização de homens que fogem desse padrão. Quem já não ouviu? Ah, ele é perfeitinho demais, dá certo não.
Nossa, que absurdo, né, gente? Mas acontece. Se o cara é perfeitinho demais, dá certo sim, né? Mas ao mesmo tempo, quando se toca, né, no assunto da escassez de homens solteiros de valor no Brasil, muitas mulheres ainda temem serem vistas como desesperadas ou exigentes demais se falarem sobre isso. Então, prefere todas as mulheres sofrerem e silêncio, ou no máximo compartilhar com uma ou duas amigas, mas elas não levantam o debate. Nós não levantávamos, agora levantamos. Resultado, o assunto vira tabu. E falar sobre o tema acaba sendo visto como ofensivo ou exagerado. E aí todas nós sentimos, mas poucas verbalizam. E aí a quinta questão é oficial, né? É de estudos profundos. O IBGE e outras instituições até divulgam estatísticas de gênero, demografia, como eu trouxe na live passada, mas raramente cruzam dados sobre estado civil, nível educacional e comportamento relacional. Por exemplo, maturidade emocional, comportamento afetivo, isso seria perfeito, né? Se fosse levado em conta pelos órgãos oficiais. Mas sem números claros, a percepção de escassez fica no campo do achismo e não gera políticas públicas educacionais e de saúde. Então, as autoridades tendem a agir apenas sobre problemas que têm estatísticas robustas e pressão social organizada. Os temas só entram na agenda política quando há mobilização massiva. Essa pressão a gente começa a construir agora com esse movimento, nesse canal. Porque o impacto desse silêncio vai muito além do campo afetivo, gente. Ele influencia saúde mental, estrutura familiar e índices de violência doméstica. E a sexta questão é a negação social. Admitir que há escassez de homens de valor é reconhecer que há problemas sérios de educação, comportamental e responsabilidade masculina. É mais confortável para parte da sociedade, como eu falei, culpar as mulheres que estão exigentes demais do que encarar mudanças estruturais necessárias. Como consequência, o tema fica subterrâneo, nunca sendo discutido, e essa chave a gente nunca vira. A sétima questão é o descompasso educacional e socioeconômico. Nas últimas décadas, as mulheres brasileiras avançaram muito. Educação superior, qualificação profissional, autonomia financeira. E esse progresso, embora extremamente positivo, gerou um desequilíbrio. Muitas mulheres não encontram parceiros que acompanhem o mesmo ritmo de evolução intelectual e emocional. Não se trata apenas da falta de homens no sentido numérico, mas sim de homens emocionalmente maduros, intelectualmente compatíveis e dispostos a construir vínculos sólidos. Essa disparidade reforça a realidade da escassez e, consequentemente, a frustração. Então, com tudo isso que analisamos aqui, nos traz à tona, primeiro, a urgência de uma nova educação masculina. Grande parte do problema está na ausência de espaços e incentivos para que os homens desenvolvam inteligência emocional, responsabilidade afetiva, vulnerabilidade saudável. Sem políticas públicas voltadas para a saúde mental masculina e sem uma mudança cultural que valorize essas qualidades, a escassez tende a se aprofundar. A consequência é um ciclo de frustração silenciosa que afeta milhões de mulheres e, indiretamente, toda a sociedade. E o segundo ponto são as políticas públicas para combater a alta taxa da mortalidade masculina a partir da adolescência e a perda de jovens e de valor para outros países que oferecem melhores condições econômicas e de vida. Enfim, o silêncio sobre o tema não é coincidência, ele é resultado de uma combinação de tabu cultural, mais falta de dados, mais medo de repercussão, mais interesses políticos, culturais e econômicos. Isso reforça a importância de abrir o debate, porque quanto mais se fala, mais pressão se cria para que estudos e ações concretas surjam. Ignorar o tema, gente, é perpetuar a estagnação. Abrir o debate é o primeiro passo para que possamos construir relações mais saudáveis, maduras e igualitárias. Então, voltando a mim, quando eu notei isso, todos esses dados, eu confirmei que a mudança da sociedade ia demorar. E eu já estava com 40 anos e eu precisava resolver a minha vida, porque nós somos a nossa mudança. Então, eu protagonizei a minha história. Eu fiz um intercâmbio em Londres, encontrei meu marido em 4 meses e casei com ele em 8. Simples assim.
Como é que se começa essa mudança, Raquel? Aprendendo mais e mais a cada dia sobre todo o cenário da escassez masculina no Brasil, para se conscientizar de que o seu destino amoroso provavelmente não está aqui, gente. Eu sei que entender todos esses pontos, política, economia, mídia, cultura, pode ser um choque. Mas na minha visão, é uma boa notícia, porque a verdade sempre liberta. Então, eu quero aproveitar esse momento para saber, de tudo que a gente conversou, qual você acha que é o principal motivo para que ninguém fale sobre esse assunto? Responda no chat. A questão política e econômica. B, a mídia e os programas de entretenimento. Ou C, o tabu cultural de culpar a mulher. Compartilhe aqui no chat com todas nós. Resumindo o nosso aprendizado de hoje, a falta de debate sobre a escassez de homens de valor não é um acidente, mas um silêncio estratégico. Os motivos são claros e complexos. Falta de interesse político e econômico, já que o tema não rende votos e a solteirice em massa movimenta um grande mercado de consumo. Omissão da mídia, que prefere silenciar para não se comprometer e não perder a audiência, enquanto glamoriza a imaturidade masculina. Terceiro, um tabu cultural, que dificulta a conversa, pois expõe falhas na estrutura social e no comportamento masculino e faz com que muitas mulheres se sintam desesperadas ao tocar no assunto. Se ninguém fala, o problema se perpetua, mas agora você entende a raiz do problema e pode protagonizar a sua própria história e encontrar a solução. A boa notícia é, tendo consciência dessas revelações, você entende que não precisa esperar a mudança da sociedade. A gente pode contribuir, mas não precisa se sentir sozinha ou culpada. Eu tenho uma infinidade de orientações para você sobre o tema e durante toda essa semana e as próximas eu vou continuar desvendando os segredos que te impedem de seguir em frente, que te impediam, né? Agora não mais. A cada dia, a cada live vai ficar mais claro que você não precisa esperar a sociedade mudar. A gente vai contribuir, mas a gente não precisa esperar. Tá? Então, o seu destino amoroso está em suas próprias mãos. Se você se identificou com as revelações de hoje e sente que está no caminho certo para sua transformação, comente "eu quero" ou clique no link do vídeo para entrar no meu grupo VIP do WhatsApp, que agora já é uma comunidade. Lá eu vou liberar gratuitamente material complementar da live de hoje com um resumo detalhado sobre o silêncio social que acabamos de desvendar. Esse é um conhecimento que vai sedimentar as informações e te dar a coragem necessária para seguir os próximos passos, tá? Além disso, você vai saber em primeira mão o tema da nossa próxima live, tá? E vai receber um aviso exclusivo antes de eu começar. Não deixe de agir, porque a verdade que te liberta pode estar a um clique de distância. Eu espero você na próxima live. Não esqueça de curtir, comentar e principalmente compartilhar esse vídeo com o maior número de mulheres solteiras que você conseguir. Daqui a um ano, você vai estar vivendo um novo amor em um novo país. O que eu te mostrei hoje é apenas uma parte do caminho, mas a minha estratégia completa você vai conhecer diariamente aqui e nas minhas redes sociais. Até a próxima live.